pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Vilela Berbel, estou aqui com vocês para nós trabalharmos a disciplina denominada Legislação Social, Direito e Legislação Social, né? Bem, a minha formação, como vocês podem ter percebido, é em Direito. Eu sou graduada em Direito pela UEL, mestre em Direito pela USP e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. E o objetivo com vocês é trabalhar alguns tópicos que são essenciais para o exercício da atividade de assistência social, do assistente social, né? Principalmente as temáticas referentes a direitos humanos, direitos constitucionais, o tratamento da Seguridade Social no Brasil, o que engloba a Previdência, Saúde e Assistência Social. E também vamos trabalhar os temas centrais do ECA, que ele é vasto, né? Então nós fizemos uma seleção que vai se dar na terceira e quarta aula, o tratamento da adoção e das medidas socioeducativas, né? Espero contar com a colaboração de todos vocês, com a participação em nossas aulas. Vocês vão ter um momento de interação, que é um momento de perguntas, e também nós temos toda a aula, antes de virmos aqui para esse encontro, nós temos o nosso chat, onde vocês também vão poder esclarecer mais dúvidas e trabalhar alguns tópicos que eu direcionei por serem mais polêmicos, para que sejam tratados na análise textual e debate em grupo, né? É um grande prazer estar com vocês e espero que possa fornecer elementos tanto para a atividade profissional, quanto também elementos que são necessários para todo e qualquer cidadão. Afinal, o direito ele permeia a nossa vida, né, independentemente da profissão. E é importante que nós saibamos os nossos direitos e também os nossos deveres, né? O primeiro tópico da nossa aula será os direitos humanos e os direitos fundamentais. E o objetivo da nossa aula de hoje é o seguinte, vejam comigo. O objetivo da aula de hoje é conhecer a evolução histórica dos direitos humanos e sua atual proteção nacional e internacional. Também vamos conhecer os direitos fundamentais do cidadão que estão previstos lá na Constituição Federal de 1988. E, por fim, vamos também conhecer o tema da Seguridade Social. Perdoe-me, esse tema figurou aqui nesse slide, mas esse tema será tratado em nossa segunda aula, né? O mote da Seguridade Social. Nós vamos começar pelos direitos humanos, né? Muito comum nós ouvimos a expressão direitos humanos, é sempre muito comentada quando há uma violação, principalmente, né? Que daí a gente tem um debate mais intenso sobre os direitos humanos. Mas é algo notório que muitas pessoas desconhecem o que são efetivamente os direitos humanos, o que é essa nomenclatura, qual é a diferença dos direitos humanos para a temática dos direitos fundamentais, né? Qual a diferença entre eles. Muitas pessoas usam esses termos de uma forma indistinta, né? De uma forma técnica, usa direitos humanos e direitos fundamentais como sinônimo, e também uma terceira expressão que é direito do homem, né? São três expressões que a gente vai definir tecnicamente como são usadas, tanto nos documentos oficiais, quanto também na técnica jurídica, né? É muito comum, então, as pessoas tanto usarem os termos de uma forma técnica, não saberem precisamente diferenciá-los, quanto também o desconhecimento notório de toda a população, não só nacional como mundial, do exercício de como efetivar esses direitos humanos e, caso haja uma violação, como fazer para exigir uma posição em nível internacional de resposta a essa violação, né? A gente já viu vários episódios internacionais que responderam a essa violação, como os tribunais penais internacionais, que são bastante conhecidos quando formados, principalmente quando há crimes de comoção internacional, né, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu também nos países árabes. Nós temos os tribunais penais internacionais formados para criminalizar esses sujeitos, né, que desrespeitaram os direitos humanos em proporções assim que causaram uma comoção internacional, mas o fato é que nós também temos meios para exigir a defesa dos direitos humanos, ainda que sejam violações que não são tão conhecidas em nível internacional, que não causam essa comoção, mas violações que se dão ali no território nacional, como, por exemplo, no território brasileiro. A gente vai conversar aquela situação de onde está Amarildo, a questão da guerrilha do Araguaia, questões mais pontuais internas de cada nação. Elas também podem ser levadas em nível internacional para que haja uma resposta desses órgãos internacionais quando o Estado, nação, não
foi suficiente para responder esses agressores, tá? Bom, então, vamos começar fazendo uma diferenciação de nomenclatura. O que são direitos humanos, o que são direitos fundamentais e o que são direitos do homem. Por que que existem essas três nomenclaturas? Primeiro, direitos humanos. O próprio nome já dá uma conotação do que é direito humano. Bom, direito humano é inerente a todo e qualquer ser humano, toda e qualquer pessoa humana. Lembrando que falar pessoa humana não é um pleonasmo, por o direito não é um pleonasmo, porque nós temos no direito uma segunda categoria de pessoas que é chamada de pessoas jurídicas, que não são pessoas humanas. Pessoas jurídicas, né, é uma entidade, uma ficção criada pelo direito que não se confunde com as pessoas jurídicas. Quando falamos dos direitos humanos, são para as pessoas humanas, para os seres humanos. E todo e qualquer ser humano detém esses direitos e se entende que esses direitos não dependem de um reconhecimento estatal ou de que sejam declarados em nenhum documento. Esses direitos, eles são inerentes ao próprio ser. Então, a partir do momento que a pessoa nasce e tem pode ser tratado como um ser humano, ele tem a configuração humana, então ele já detém esses direitos. O maior direito humano é claramente o direito à vida, né? É o que vai, assim, centralizar toda a discussão. E a partir desse direito à vida, nós temos outros direitos que vão embasar o direito à vida, o direito de bem viver, que é o direito à liberdade, o direito à saúde, o direito à educação e tantos outros direitos vinculados, necessários para que o ser humano se desenvolva perfeitamente. Quando nós falamos o termo direitos humanos, estamos tratando então daqueles direitos inerentes à pessoa humana. E mais, quando dizemos direitos humanos, essa expressão denota aqueles direitos inerentes às pessoas humanas que foram declarados em tratados internacionais. Então, quando esses direitos que são inerentes a um ser humano são postos em tratados internacionais, que nada mais são do que acordos entre organizações internacionais ou entre organizações internacionais e Estados-nação ou entre dois países, esses direitos que são reconhecidos nesses documentos, né, internacionais, chamados de tratados internacionais, são então denominados tecnicamente de direitos humanos. Vamos lá para o quadro sintetizar então essa concepção. Bom, os direitos humanos, eles são a série de direitos reconhecidos em tratados internacionais como patrimônio jurídico, claro, de todo e qualquer ser humano, independentemente de sua origem, credo, posição social, dentre tantas outras qualidades que, obviamente, nos diferenciam. Entenderam, pessoal? Então, a gente vai usar o termo direitos humanos para tratar dos direitos inerentes a todo e qualquer ser humano que sejam declarados em tratados internacionais. Ainda existem duas outras expressões que costumam ser utilizadas indistintamente como sinônimos de direitos humanos, mas não são tecnicamente a mesma coisa, tá? São coisas distintas. Essas expressões são direito do homem e também a expressão direito fundamental. Quando falamos de direitos do homem, essa expressão não costuma ser usada, primeiro porque ela envolve uma questão de gênero, né? Dar a entender, no jargão comum, quando fala direito do homem, que ela está sendo direcionada tão somente para o gênero masculino. E não é isso o que os direitos humanos pretendem. Os direitos humanos, eles vão abarcar todo e qualquer ser humano, independente das suas qualidades pessoais, como eu disse. Bom, então, a expressão direito do homem, ela não costuma ser tão utilizada por ela ter essa problemática do gênero, né? Que ela dá a entender que está vinculada ali apenas ao sexo masculino. Quando ela é empregada, em alguns casos, ela está sendo empregada, na maioria das vezes, para denotar aqueles direitos que, apesar de ainda não terem sido reconhecidos em tratados, eles são
eles podem ser deduzidos da própria natureza humana. Então, pelo simples fato de pessoa ser um ser humano, ele já possui esse direito. Contudo, esse direito ainda não foi posto em um tratado internacional. E daí, quando ele ainda não foi previsto num tratado internacional, a doutrina costuma utilizar o termo direitos do homem, tá? Mas lembrando que é uma expressão pouco utilizada e que não se recomenda essa utilização por causa dessa questão de gênero. O que é importante mesmo a gente saber é a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais. Esses dois termos são muito empregados e não são a mesma coisa. A Constituição Federal de 1988, que é a Constituição brasileira, em que nós vamos analisar bastante ela, vamos a todo tempo debater, ela fez uma diferenciação clara e ela usou tecnicamente, foi tecnicamente correta ao empregar os termos. Quando a Constituição Federal quis tratar dos direitos inerentes ao ser humano, que estão previstos em tratados internacionais, usou o termo direitos humanos e fez muito bem, porque está tecnicamente correto. Agora, quando ela está tratando dos direitos que foram previstos na legislação interna, que são inerentes a todo e qualquer ser humano, mas foram previstos na legislação interna e não internacional, então foram previstos na Constituição Federal, ou na legislação federal, ou na legislação dos estados e dos municípios brasileiros, e isso é chamado de direito fundamental e não de direito humano. Então, sintetizando, direitos humanos são previstos em tratados internacionais. Direitos fundamentais são previstos na legislação interna de cada Estado-nação. Como no caso brasileiro, os direitos fundamentais estão previstos na Constituição Federal de 1988. E por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque podem existir direitos previstos em tratados internacionais que muitas vezes o país, né, aquele Estado-nação, não prevê na sua legislação interna na condição de direito fundamental, né? Então, só para a gente pegar um exemplo dos países árabes. Tem vários países árabes não prevêem um direito humano de igualdade entre os sexos, não prevêem um direito humano de igualdade entre homem e mulher. Então, o que acontece? Muitos países árabes são signatários dos tratados internacionais da ONU. Há lá a previsão do direito humano de igualdade entre homem e mulher. Porém, naquele Estado-nação, naquele país, esse direito não foi previsto. Portanto, não compõe o rol de direitos fundamentais daquele Estado-nação. Deu para entender, pessoal? Então, vamos lá, vamos verificar a concepção de direitos do homem e direitos fundamentais que eu acabei de falar. Bem, direitos do homem, como eu disse, é uma expressão que conota a série de direitos naturais, ou seja, eles não foram ainda positivados, não estão previstos em nenhum tratado internacional. Já os direitos fundamentais, essa expressão vai tratar da proteção constitucional dos direitos humanos previstos em tratados internacionais. Então, o que é isso? São aqueles direitos internacionais que foram previstos aonde? Na lei interna de cada país. E que muitas vezes não é a mesma coisa que está previsto no tratado. O Estado, ele é soberano, ele tem autonomia para decidir se vai prever na sua Constituição determinado rol de direitos humanos ou não, né? Então, cabe a ele, Estado-nação, fazer essa recepção dos direitos humanos para a sua legislação interna, ok? No caso do Estado brasileiro, o direito brasileiro recepcionou quase que a totalidade dos direitos humanos, né? É difícil a gente dar um exemplo de um direito humano previsto na legislação externa que não esteja previsto na legislação interna. Por quê? Porque a Constituição Federal Brasileira, ela disse assim, olha, todo tratado que foi ratificado pelo Estado brasileiro, ele é considerado como um direito brasileiro também, internamente no Brasil. Então, se o Brasil ratificou esse tratado, assinou esse tratado e internalizou na legislação brasileira, isso já é considerado doutrinariamente como um direito também fundamental. Então, esse direito já passa a
incorporar aquele rol de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, tá? Então, bem, para não trazer, vou repetir, é um pouquinho redundante, mas só para não trazer nenhuma confusão, para ficar bastante esclarecido esse ponto. Quando a gente fala direitos humanos, estamos tratando dos direitos previstos em tratados internacionais. Quando falamos de direitos fundamentais, estamos tratando dos direitos previstos na legislação interna de cada país. No caso brasileiro, quem faz essa previsão dos direitos fundamentais é a Constituição Federal de 1988. Tudo bem? Bom, então vamos falar um pouquinho agora de direitos humanos. Vamos tratar dos direitos humanos, vamos falar da defesa dos direitos humanos no âmbito internacional e depois a gente passa a falar dos direitos fundamentais, que são temas conexos, mas já vimos que diferentes, né? Direitos humanos, pessoal, os direitos humanos, eles possuem diversas características. A gente já entendeu o que eles são, que são aqueles direitos inerentes a todo e qualquer ser humano previstos nos tratados internacionais. E como é que ocorre essa previsão de direitos, né? Quais são as características dos direitos humanos? A doutrina vai pontuar diversas características dos direitos humanos, que é importante sempre a gente relembrar. Vamos analisar essas características junto comigo? Vejam só. A primeira característica dos direitos humanos é a historicidade. Pessoal, historicidade. Aí, eu quero só que vocês façam uma retificação, por gentileza. Aqui é 1948, tá? Eu já explico o porquê. Bom, então, historicidade. Porque os direitos foram construídos ao longo da história, né? Ao longo da história, houve uma construção desses direitos, até culminar na Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Vejam só, os direitos humanos, essa construção do que eles são e o reconhecimento internacional, ela não foi de ontem para hoje, né? É uma luta constante da raça humana para que haja um respeito mútuo, para que todas as nações entendam que os seres humanos possuem direitos inatos e assim o reconheçam. Essa construção histórica, é claro que eu vou fazer um recorte dentro da concepção ocidental, né? Ela, se eu fosse trabalhar com vocês historicamente, vamos começar lá nos primórdios da humanidade, né? A gente tem alguns documentos que são importantes para o reconhecimento da existência desses direitos humanos. O primeiro documento importante é a Carta de João Sem Terra. E também um outro documento importante é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que adveio com a Revolução Francesa, lá no século XVIII, culminando, pós-Segunda Guerra Mundial, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é essa declaração de 1948, que eu pedi para vocês anotarem. Vejam só como ele é uma construção histórica. Se a gente pegar século 17, né, século 18, nós vamos ter a maioria dos países ocidentais, do mundo ocidental, um mundo escravagista, um mundo que entendia, e também isso acontecia na Grécia Antiga, né, não é só um privilégio só do mundo moderno, isso acontece na civilização humana há muitos anos. Então, você tem ali uma concepção histórica, se a gente pegar o tempo que a raça humana habita na Terra, até que muito recente, de que algumas pessoas não eram dignas do direito à liberdade e não eram dignas de serem tratadas como iguais, né? Seja porque não pertenciam àquele determinada tribo, seja porque não tinham determinada cor de pele ou determinado credo. Então, você tinha um mundo escravagista. Nós vamos pegar a partir do século XIX, que a gente vai ter um mundo que vai repensar essa estrutura e que vai colocar, então, os seres humanos, independentemente da sua cor, do seu credo, na condição de iguais, né? Então, para vocês verem essa construção histórica que houve do mundo escravagista para um mundo em que, em regra, né, prevalece em regra, porque, lógico, nós temos exceção, mas um mundo
ocidental, prioritariamente, em que prevalece a igualdade entre os seres, né? Então, os direitos humanos, eles são sempre uma construção histórica. O que se quer é que nunca ele retroceda, né? Os direitos humanos nunca retrocedam. E por isso, nunca retrocedam, perdão, e por isso é que nós temos organizações internacionais justamente para tratar desses direitos humanos e buscar a sua efetivação constante. Ok, pessoal? Então, primeira característica, historicidade, né? Eles não foram construídos de uma hora para outra, eles vêm de uma luta histórica ao longo das civilizações. Vejam a próxima característica comigo, vamos lá. Próxima característica, universalidade, né? O que é universalidade, pessoal? Os direitos humanos vão atingir a todo e qualquer ser humano. Então, todos os seres humanos possuem direitos humanos, né? Isso parece bastante óbvio. Terceira característica, essencialidade. Então, além de atingir a todos, decorrem da própria essência humana. Então, independe das características, das qualidades individuais. A gente sabe que em um momento histórico que foi muito importante para a civilização, no sentido de ser um marco, foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial, um momento das maiores atrocidades, em que mais tiveram violações de direitos humanos. A gente tem uma cientista política muito importante, que cabe a vocês fazerem a leitura dessa leitura como uma leitura complementar, que é Hannah Arendt. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Hannah Arendt, que justamente analisou esse episódio que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? E o que você tem, então? Um desrespeito muito grande após a Segunda Guerra Mundial e um reforço após esse evento tão danoso para a humanidade, de que os direitos humanos têm que ser respeitados independentemente das qualidades pessoais de cada um. Tá? Outra questão importante é da irrenunciabilidade, ou seja, o seu titular, ele não pode autorizar sua violação, e daí cabe a gente conversar um pouquinho sobre isso. Irrenunciabilidade. Então, por mais que o ser humano, ele queira renunciar a esse direito humano, ele não pode, ele não é renunciável, você não pode abrir mão e dizer, olha, eu não quero esse direito humano, eu não quero ser detentor desse direito humano. E onde a gente tem um debate muito grande sobre o direito humano e a sua irrenunciabilidade, pessoal, vocês se lembram? No caso da eutanásia, né? Eutanásia é um tema polêmico, e que quando vem o tema da eutanásia, o que se diz? Olha, os direitos humanos são irrenunciáveis. Então, apesar de você ter direito à vida, esse direito é inerente a todo e qualquer ser humano, você não pode renunciar ao seu direito à vida. Então, mesmo que você queira, você não pode abrir mão. E essa concepção que o direito brasileiro internalizou, de modo que pune quem auxilia ao suicídio, por exemplo. Claro que não dá para punir quem se suicidou, porque esse já morreu, né? Mas quem auxilia pode punir, ainda que se mostre que aquela pessoa que se suicidou, ela queria, né? Claro que ela queria, porque senão não seria suicídio, seria um homicídio, né, professor? Deixa de ser bobo. Então, ainda que se comprove claramente essa vontade da pessoa que se suicidou, e esse que auxiliou apenas cumpriu um desejo, tá? Que foi aquele caso também que teve não lembro mais o nome, daquela enfermeira que disse que fazia o bem porque ela desligava os aparelhos das pessoas, porque as pessoas pediam, ora, mas isso é irrenunciável, por mais que eu possa implorar para vocês, por favor, me matem, os direitos humanos não são irrenunciáveis, não são renunciáveis, ok, pessoal? E, claro, bastante discutível essa questão. Vamos lá para mais algumas características. Inalienabilidade. Então, veja só, eles também não são comercializáveis. Assim como eu não posso renunciar gratuitamente, eu também não posso comercializar, né? E é por isso que eu também não posso vender meus órgãos, né? Proibido venda de órgãos, seja dos outros, seja do seu próprio, né? Você não tem domínio sobre o seu direito humano. Ele é inalienável. O que é alienar, pessoal? Alienar é comercializar, né? Tem esse sentido de comercialização, tá? Então, também eu não posso realizar a comercialização dos meus direitos humanos. Uma outra questão,
eles são inexauríveis, ou seja, sempre posso expandir. E daí a gente tem um princípio que nós chamamos de princípio do não retrocesso. Retrocesso. Então, os direitos humanos, eles não estão esgotados. Existem outros direitos humanos possíveis, né, de serem previstos e serem concretizados. Muito se fala hoje, por exemplo, do direito humano à inclusão digital. Vocês já ouviram falar? Direitos humanos à inclusão digital. Um direito muito novo, né? O sujeito não só tem direito a ser educado, como também ele tem direito a ser incluído nessa era digital para que ele não vire, né, uma pessoa ali, um analfabeto funcional, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é um direito novo, eles não se esgotaram ainda, sempre vão surgir novos direitos. O que a gente prega é o princípio do não retrocesso, né? Então, eu não posso retroceder no sentido de extinguir um direito humano que já foi declarado, previsto em tratados internacionais, né? Não posso retroceder nesse sentido, ok? Essa mesmo rol de características também vão ser aplicadas aos direitos fundamentais. É por isso que aqui na legislação brasileira, sequer pode ser objeto de deliberação uma emenda constitucional que busque retirar ou reduzir esse rol dos direitos fundamentais, né? Não pode ser nem objeto de deliberação, que é justamente a questão que está se colocando agora, se debatendo, nessa questão da redução da maioridade penal. O que as pessoas que são contrárias alegam? Olha, a maioridade penal, a partir dos 18 anos, ela é um direito humano. Quando se vai reduzir essa maioridade penal, o que você está fazendo? Você está retrocedendo nos avanços sociais. E daí, isso sequer poderia ser objeto de uma emenda constitucional, ok? Vamos ver mais as duas últimas características. Bom, os direitos humanos, eles são imprescritíveis. Gente, o que é prescrição? Prescrição é um prazo, é igual a um prazo que o direito dá para todo e qualquer ser humano exercer determinado rol de direitos. Então, por exemplo, se você é credor de um cheque, você tem um prazo para você exercer esse direito. Se você não exercer, vai prescrever. No caso dos direitos humanos, eles são imprescritíveis, tá? Imprescritíveis. E também não pode retroceder. Vedação do retrocesso e imprescritibilidade. Duas coisas importantes da gente falar em relação à imprescritibilidade, né? São imprescritíveis. Por exemplo, ter a paternidade reconhecida é um direito humano, né? Você entende que é um direito humano. Toda e qualquer pessoa tem direito a saber quem são os seus pais, né? Até por isso que lá na adoção, ainda que se extinga o vínculo com os pais naturais, a pessoa, se quiser, ela tem direito a saber a sua origem natural, né? A gente vai ver isso na terceira aula, perdão. Ter direito ao reconhecimento da sua paternidade é um direito humano. Então, imagina que a pessoa ela fez 18 anos e já tinha possibilidade de exercer esse direito de entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade de uma forma autônoma, sem depender dos seus pais, né? E ela não o faz. Ela está lá com 50 anos, né? E o seu pai hoje está com 70 e poucos anos. E aí, aos 50 anos, ela entra com uma ação de paternidade, reconhecimento de paternidade, né? Pode dizer, mas prescreveu, passou, depois de tanto tempo? Não, porque os direitos humanos, eles são imprescritíveis, tá? Então, eu posso exercer ele a qualquer tempo. Eu não perco o direito ao exercício dos direitos humanos, ok? Vamos supor que esse senhor de 50 anos, ele é inválido porque ele possui uma deficiência mental grave, ele não tem condição de manter a sua vida, o seu sustento, mesmo aos 50 anos. Então, ele teria direito à pensão alimentícia. Esse pai, depois de tanto tempo, pode vir a ser, sim, condenado ao pagamento da pensão alimentícia. Por quê? Porque é um direito humano e isso é imprescritível. Ok, pessoal? Bom, vimos as características, vimos o conceito. Vamos ver um pequeno filme retratando a história desses direitos humanos, né? O que são esses direitos humanos e a concretização deles. Então, vamos lá, um pequeno vídeo sobre o tema. No início não haviam direitos humanos.
Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Vamos lá. Bom, então, como vocês viram, nós tivemos um longo caminho, né, de conquista desses direitos humanos. Eu acho que o vídeo mostrou bem os principais episódios da humanidade, e as 2 principais declarações que nós temos é a Declaração Francesa de 1789, que adveio com a Revolução Francesa, e a Declaração pós-Segunda Guerra Mundial da ONU de 1948. Então, são os 2 marcos em termos de declarações internacionais que nós pontuamos para a interpretação dos direitos humanos. Bom, os direitos humanos, eles também são doutrinariamente divididos em 3 gerações. Isso só para a gente poder compreender as suas categorias. Óbvio que não é um conceito estanque. Primeiro foram concedidos a primeira geração, depois adveio a segunda e depois a terceira. Não, é um conceito teórico para a gente entender e classificar um pouco esses direitos, né? A primeira geração de direitos está vinculada ao primeiro ideal
francês, lá da Carta de 1789, da Revolução Francesa, que é o direito à liberdade. Então, o primeiro rol de direitos humanos, primeira categoria, nós conceituamos como direitos à liberdade, que são aqueles direitos que se iniciaram como uma oposição do cidadão em relação aos seus respectivos estados. Né? Então, os direitos à liberdade, o que eram? O indivíduo ele se sentia oprimido em relação ao Estado. Né? O Estado era muito interventor e até foi um mote do liberalismo, né, da burguesia, que depois culminou no liberalismo, no neoliberalismo, e que é o slogan do capitalismo em si, mas que, claro, trouxe benefícios para a humanidade e, lógico, também fomentou o sistema econômico do capitalismo, que não é de todo mal, afinal, vivemos nele, né, e vivemos muito bem. Bem, nós temos o ideal da liberdade, ele vai concretizar diversos direitos humanos importantes que são recepcionados, inclusive, como direitos fundamentais na Constituição brasileira, né? Nós temos lá direito de liberdade de ir e vir, questão da liberdade física, né? Direito de não ser, então, detido sem que haja uma lei prévia, escrita e certa, que preveja já aquele ato como crime e tenha uma sanção antes, claro, do cometimento dessa ação. Porque depois eu não posso, depois que o sujeito fez a ação, eu não posso editar a lei que vai criminalizar. Essa lei tem que ser prévia, escrita e certa, né? O direito à liberdade de expressão, a conquista também, que muito moderna, que está vinculada ao ideal de liberdade, né? E até o direito de liberdade de iniciativa, que vai regularizar todo o mercado, vai reger todo o mercado econômico, liberdade de iniciativa, de você poder, então, empreender no cenário econômico, né? Tudo está vinculado, então, a essa ideia de liberdade e são conquistas de direitos humanos. Então, vamos lá. Primeiro, a geração de direitos humanos são os direitos civis e políticos vinculados ao ideal de liberdade, né? Liberdade econômica, que é a livre iniciativa de mercado, né? Livre iniciativa. Liberdade física, que é a liberdade de não ser preso, né, sem que haja uma lei que preveja essa prisão e um processo judicial justo, e a liberdade de expressão. A segunda geração de direitos está vinculada ao ideal de igualdade, né, que é o segundo ideal lá da Revolução Francesa. Lembra a Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Né? Então, o segundo ideal, a segunda geração de direitos é a geração da igualdade. E nós temos dois tipos de igualdade, né, pessoal? Nós temos a igualdade formal, que essa foi amplamente conquistada, e temos a igualdade material, que ainda é uma luta constante de todas as nações para a sua concretização. O que é igualdade formal e igualdade material? Pessoal, igualdade formal é a igualdade perante a lei. É aquela igualdade quando a lei diz, olha, todos são iguais perante a lei. Né? Então, é a igualdade de não ter um tratamento legal diferenciado. Olha, para a pessoa que é de uma raça X, a prisão é de 45 dias. Para a pessoa que não é desta raça, então a pessoa vai ser uma prisão de 10 dias. Então, isso aí que é o quê? Uma desigualdade formal. Então, o que a Constituição até brasileira traz é todos são iguais perante a lei. Então, a lei não pode fazer um tratamento desigual, exceto se esse tratamento for justificável, tá? Como, por exemplo, no caso do exercício de um determinado concurso público, em que se exige uma idade, porque essa idade é justificável em relação aos conhecimentos necessários, né? Como, por exemplo, lá não pode ser presidente da República quem tenha menos de 35 anos. É um critério que a doutrina entende como justificável, porque a pessoa, para ser presidente da República, tem que ter uma certa vivência. Enfim, em regra, a lei que tem que tratar as pessoas como iguais. Já a igualdade material, que é essa questão de todo mundo ter as mesmas oportunidades, isso é uma luta constante que ainda a gente sabe que precisa de muita articulação política e social para a conquista, né? E o terceiro, a geração de direitos, é a geração justamente vinculada à fraternidade. Vejam comigo. Vejam comigo. Esse ideal da fraternidade, então, é o terceiro ideal da Revolução Francesa
e está vinculado aos direitos coletivos, né? O direito, então, de uma conduta fraterna é que sejam preservados o patrimônio da humanidade, né? A proteção, então, do patrimônio da humanidade, seja o patrimônio ambiental, o patrimônio cultural da humanidade. Ok, pessoal? Bem, muito lindo, muito bom. A gente já entendeu que é direitos humanos, entendendo suas características, entendemos que eles são divididos em 3 gerações. Mas e como esses direitos são efetivados no cenário internacional? Quero que vocês façam aí um asterisco nesse tema da aula, porque inclusive é um tema que certamente será objeto de prova, tá? Então não estou pressionando vocês, mas já é legal a gente saber quais temas eventualmente serão cobrados. Esse é um tema que será cobrado, né? Como que os direitos humanos são efetivados no cenário internacional? Bom, a primeira forma de efetivação dos direitos humanos é pelas organizações internacionais. E a organização, sem dúvida, mais importante internacional é a ONU, né, pessoal? Então, vamos ver um pouquinho sobre a ONU? Vamos lá. Bem, a ONU, ela foi criada em 24 de outubro de 1945, então, logo após a Segunda Guerra Mundial. Eu tinha colocado para vocês que a carta, a declaração era de 1945, não é? A ONU foi criada em 1945, a Declaração dos Direitos Humanos foi em 1948, por isso que pedi para vocês retificarem. E a ONU foi fundada por 51 países, né? Hoje já consta mais de 193 países, e os objetivos principais da ONU são o quê? Preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, então evitar que ocorra o flagelo da guerra. Reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem e na dignidade da pessoa humana. Promover o progresso social e a cooperação internacional, entre diversos outros objetivos, né? A ONU, ela possui hoje mais de 193 países e ela é dividida nos seguintes órgãos. Primeiro, secretariado, né? O secretariado, vocês devem ter ouvido falar no sujeito sul-coreano chamado Ban Ki-moon, que hoje é o secretário da ONU, né? Antes era o Kofi Annan, hoje é o Ban Ki-moon. O que o secretariado faz? Exerce uma função política, né, de representatividade. Então, ele vai nos países, conversa, verifica se está tendo algum desrespeito, conversa com os presidentes, né, com os chefes de Estado, para exercer essa função política. Uma outra questão, órgão muito importante, essa eu preciso que vocês saibam, é a Corte, façam um asterisco, né? É a Corte Internacional de Justiça. E por que a gente precisa conhecer ela? Porque ela é o órgão judiciário da ONU, né? Esse órgão judiciário, o que ela vai fazer? A Corte Internacional de Justiça. Ela vai punir os crimes que violam direitos humanos, então os crimes contra os direitos humanos, tá? Ela vai punir chefes de Estado, então, e autorizar a instituição de tribunais para verificação desses crimes e punição, estabelecimento inclusive de sanções. Então, a gente tem lá o caso de Cuba, né? O Cuba sofre um embargo econômico que foi autorizado como uma medida punitiva por ter violações de direitos humanos lá, certo? E agora vem tendo essa abertura para essa aproximação de Cuba com os Estados Unidos, promovido em grande parte pelo Papa, né? Que está fazendo um excelente trabalho também em termos políticos, tá? Bem, então, nós temos a Corte Internacional de Justiça. Os indivíduos não podem levar reclamações para a Corte Internacional de Justiça, tá? Quem leva essas reclamações é o próprio secretariado ou a própria Assembleia quando se depara quando ela é instigada com alguma reclamação de que está ocorrendo essa violação, ok? Bem, a gente ainda tem mais 2 órgãos importantes, tá? Vejam só, o Conselho Econômico e Social, que vai editar políticas econômicas e sociais, justamente para tentar garantir uma igualdade material nesses países. E um outro órgão muito importante, que é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança, ele é extremamente importante que a gente conheça. Ele é responsável pela paz e segurança internacional, né? Tá nacional, mas é internacional. É paz e segurança internacional. Ele é composto, pessoal, por 15 membros, sendo 5 permanentes. Quem são os membros permanentes? Então, que não trocam.
Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China, trava-língua. E outros 10 membros que são não permanentes, ou seja, são rotativos. O Brasil já foi membro não permanente em 2010 e 2011, né? O que é a importância do Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança ele vai autorizar medidas punitivas e até intervenção militar em estados que não estão cumprindo os direitos humanos. Uma das problemáticas da intervenção dos Estados Unidos no Iraque foi porque o governo Bush, ao invadir o Iraque, não pediu previamente autorização do Conselho de Segurança para assim fazer. Ele fez isso sem autorização da ONU. E todo Estado, lembrando que a última medida é a intervenção militar, todo Estado, antes de realizar qualquer medida de retaliação em relação ao outro, tem que pedir autorização e ter a aprovação absoluta dos membros do Conselho de Segurança, ok? Por fim, a gente tem a Assembleia, vejam lá, a Assembleia Geral, que é a principal órgão deliberativo. Lá todos os Estados-membros podem participar e discutir e todos têm direito de votação. Lá no Conselho de Segurança, só 15, e aqui na Assembleia Geral é o lugar onde todo mundo senta como igual e todos eles têm direito ao voto, ok? Vamos assistir um pequeno vídeo sobre a ONU? Então vamos lá. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas é uma assembleia de 47 países que se reúnem para discutir como responder às preocupações com os direitos humanos no mundo inteiro. O Conselho debate tópicos e temas relacionados aos direitos humanos e também discute situações em determinados países. Em períodos de crise, o Conselho é um espaço para a comunidade internacional se unir, debater e se manifestar. Membros do Conselho selecionam peritos particulares para estudar determinadas questões ou países e para visitá-los e ver como é cada realidade. As pessoas podem escrever para o Conselho quando acreditarem que seus direitos não foram respeitados. Os peritos relatam suas atividades e resultados de pesquisa para o Conselho, que também analisa se os países membros das Nações Unidas estão mantendo suas promessas de respeito aos direitos humanos. Essa análise é chamada Revisão Periódica Universal e funciona como oportunidade para o governo e sua população ouvirem um ao outro, discutirem e trabalharem juntos para o progresso. Descubra quais são os seus direitos, saiba mais sobre o Programa de Direitos Humanos das Nações Unidas e espalhe a informação. Pessoal, então anotem aí. A gente acabou de ver um vídeo sobre o último órgão também muito importante para a defesa dos direitos humanos, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o que ele vai fazer? Vai visitar os países e verificar como está a situação de respeito dos direitos humanos. Caso encontre alguma violação, vai levar isso para a Corte Internacional, né, que nós vimos, responsável pela punição, ou para a Assembleia, para que seja debatido medidas de contenção, tá? Então, nós temos o Conselho Internacional dos Direitos Humanos, nós temos, Conselho de Direitos Humanos da ONU, nós temos a Corte Internacional de Justiça da ONU, e nós temos, então, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, além do Conselho Econômico e Social, ok? Esses órgãos são importantes que vocês conheçam. Lembrando que para a ONU, a pessoa não pode ir fazer uma petição direta para a ONU. Ela vai ter que fazer isso, instigar os órgãos da ONU, o secretariado, a Assembleia, para que eles manifestem esses interesses perante o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos ou a Corte Internacional de Justiça. Ok? Bom, além da ONU, nós temos um outro sistema de defesa dos direitos humanos muito importante. Eu acho que até para a gente que está na América Latina é mais importante até do que a ONU conhecê-lo, que é o sistema interamericano de direitos humanos. Então, aqui nas Américas, nós possuímos um sistema
Interamericano de Direitos Humanos. Ele vai fazer o mesmo papel da ONU, mas ele vai ter uma vinculação, um continente específico de análise, que é o continente americano. Vamos conhecer o sistema interamericano? Vamos lá. Ó, o sistema interamericano, ele tem uma comissão interamericana de direitos humanos. O que é a responsabilidade da Comissão Interamericana? Promover a observância da defesa dos direitos humanos. E por que é importante? Porque, diversamente dos órgãos da ONU, aqui os indivíduos podem formular diretamente pedidos por meio de petição à comissão, caso tenha acontecido algum desrespeito no seu Estado-nação. E esse desrespeito não tenha sido solucionado pelo país, pelo Poder Judiciário do país. Alguns casos brasileiros estão na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quais casos? Por exemplo, a guerrilha do Araguaia, a questão dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, que são trabalhadores que foram ali, estavam numa situação análoga de escravo, e que o Brasil não respondeu à altura. Então, o que acontece? Tem uma violação de direitos humanos, né? E essa violação de direitos humanos, qualquer, principalmente direito à vida, né? Ou direito do trabalho, como aqui no caso das pessoas que estavam em condição análoga a escravo. Foi violado esse direito humano. Levou para o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário não deu uma resposta. No caso aqui dos trabalhadores, o Poder Judiciário entendeu que não tinha nada de escravidão, era só desrespeito dos direitos trabalhistas. Então, o que aconteceu? Foi levado para a Corte Interamericana para que ela dê uma resposta à altura, porque teve uma violação de direitos humanos, ok? Vamos assistir um pequeno vídeo sobre o papel da Corte Interamericana? Vamos lá. Este mês, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vai realizar uma sessão extraordinária aqui no Brasil. Antes, o presidente da Corte, Diego Garcia Sayão, recebeu uma equipe da TV Justiça. Na entrevista dada ao jornalista Carlos Eduardo Cunha, ele contou um pouco sobre o funcionamento da Corte. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite para falar a respeito deste caso. Eu gostaria de começar lhe perguntando a respeito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O que é este sistema? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a ser el tribunal que de alguna forma tiene la facultad de conocer casos de alegadas violaciones y de, entre otras funciones, adoptar decisiones, sentencias que son vinculantes, es decir, obligatorias para los estados que son parte de la Corte Interamericana. Pero dicho eso, que suena muy conceptual y muy abstracto, en realidad la esencia del contenido del sistema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que es una creación soberana de los estados que decidieron crear este tipo de mecanismo. Entonces, el Tribunal Interamericano no solamente no es un tribunal extranjero, sino que es parte de los sistemas judiciales nacionales. Ha sido creado por los estados para que complemente el trabajo de los tribunales y de las autoridades nacionales, y eso es un aspecto sumamente importante. ¿Cómo se ve eso? Se ve eso, entre otras cosas, en que no solamente el Tribunal Interamericano es creación de los estados, sus jueces son elegidos por los estados y expresan el compromiso de los estados de ir mejorando su organización interna y aceptando las sentencias de este Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Desde hace algunos años, lo que el Tribunal Interamericano hace es tratar de acercarse más a la gente. La razón de ser de un Tribunal de Derechos Humanos son las personas de carne y hueso. De manera que cuando un tribunal como el nuestro realiza sesiones públicas en diferentes países y no solamente en la sede que es Costa Rica, es para transmitir precisamente ese mensaje. Esta Corte no es de los jueces, esta Corte no es de Costa Rica ni tampoco de la OEA, es de ustedes, es de la gente en Brasil, en Argentina, en México, en Perú, porque las sentencias regresan al sistema nacional y nuestras sentencias se alimentan, por supuesto, del derecho internacional, pero también de lo que hacen los tribunales y las autoridades nacionales que tienen
en un proceso de consolidación de la democracia en América Latina, un papel también muy activo. Pessoal, então, acredito que deu para compreender bem esse papel, né, da Corte Interamericana, essa possibilidade de que se a pessoa teve uma violação de direitos humanos no Estado brasileiro, o Poder Judiciário não respondeu à altura, então a gente pode formular um pedido perante a Corte para que ela dê uma resposta e supra essa falha do Poder Judiciário, ok? Bem, pessoal, se falamos de direitos humanos até agora, é importante a gente também falar de direitos fundamentais, né? Lembrando que a gente vai tratar desse tema, vai permear toda a nossa aula. Então, aqui é para a gente ter uma ideia central dessas temáticas. Depois a gente vai falar sobre direito trabalhista e aprofundar um pouco melhor essa questão. Bem, os direitos fundamentais, como nós vimos, são aqueles direitos previstos na Constituição Federal de 1988, né? O que é a Constituição Federal, pessoal? A Constituição Federal é a lei mais importante de um Estado. E por que é a lei mais importante de um Estado? Porque lá na Constituição Federal vão estar os valores de um povo, vai estar a constituição do sistema político, jurídico e social, né? Portanto, a Constituição Federal é um documento que todas as pessoas devem conhecer. Vejam comigo, então, o que é a Constituição Federal brasileira. Bom, a Constituição Federal de 1988 é a lei maior de um Estado-nação. Como eu disse, ela estabelece a forma de Estado, o sistema de governo, no nosso caso a forma de Estado é federativa, é uma federação, o sistema de governo é o presidencialismo e o sistema político é o republicano, né? Nós temos outros modelos, no caso temos modelos confederativos em vez de federativos, como é o americano. Nós temos o sistema de governo parlamentar, como é no caso da Inglaterra, e nós temos sistemas políticos não republicanos, que são o caso, por exemplo, das ditaduras, né? Bom, a nossa Constituição é forma de governo federação, sistema de governo presidencialismo e o sistema político republicano. Anotem isso porque pode eventualmente cair na prova. E ela estabelece os chamados direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais é uma categoria que vai englobar, dentro do tema direitos fundamentais, nós temos direitos e deveres individuais e coletivos. Temos os direitos sociais, o direito de nacionalidade, direitos políticos e também o direito ao pluralismo político, que são os partidos políticos, tudo isso dentro dessa grande temática, direitos fundamentais. Eu quero falar com vocês nesta aula dos direitos fundamentais individuais e coletivos. Por quê? Nós vamos ter outras aulas para falar dos direitos sociais, como será a aula que vai tratar do direito do trabalho. Bom, os direitos fundamentais, pessoal, os direitos fundamentais individuais, eles são aqueles direitos inerentes ao todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer ser, independente das suas características pessoais. Esses direitos individuais estão prioritariamente, não só, mas prioritariamente no artigo 5º da Constituição Federal. E esses direitos fundamentais, eles não são passíveis de redução. Então, eles nunca podem ser reduzidos, eles só podem ser melhorados, ampliados, mas diminuir eu não posso. Por quê? Porque eles são chamados de cláusula pétrea, né? Vejam comigo ali na lousa. Os direitos fundamentais, direitos individuais e coletivos, eles estão prioritariamente, não só, mas prioritariamente previstos no artigo 5º, e eles são garantidos a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Quando eu falo residente do país, e a Constituição usa esse termo, entenda de uma forma bem ampla. Residente não quer dizer quem mora, mas também quem está transitando perante o território nacional também terá, obviamente, esses direitos. Então, é garantido a brasileiros e também a estrangeiros. E por que eles são denominados, pessoal, cláusulas pétreas? Por que são cláusulas pétreas? Porque eles não podem ser retirados da Constituição Federal. Eles não podem, então, ser suprimidos do texto constitucional, ainda que por uma emenda constitucional. Então, lá no artigo 60, parágrafo 4º, que vai tratar do processo legislativo, vai dizer que não podem ser sequer objeto de debate, né? Eles não sequer podem tramitar uma proposta de emenda constitucional que tenha a intenção de reduzir esses direitos fundamentais, né? É essa, como eu disse, a grande discussão em relação àquela PEC que
pretende reduzir a maioridade penal, né? Pessoal, para vocês conhecerem a Constituição Federal, nós não vamos ter tempo de falar de todos os direitos individuais previstos no artigo 5º, tá? Então, eu queria que vocês conhecessem essa carta que é tão importante e depois manuseassem ela. Vamos entrar na internet, ela está disponível lá na internet, tá? Aqui na internet você tem a Constituição Federal no site do Planalto, né? Aqui tem, no site do Planalto, você pode acessar o texto completo da Constituição. Vai começar lá na Constituição falando dos princípios fundamentais, vai tratar dos objetivos, dos fundamentos da República Federativa Brasileira. E aqui, ó, no artigo 5º, pessoal, olha só, dos direitos e garantias fundamentais, tá vendo? Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, aqui, ó, iguais perante a lei. Obviamente que a gente não é igual, materialmente nós não somos iguais. Não somos iguais na cor de olho, não somos iguais nas opções, não somos iguais materialmente no salário, né? Nós temos diversas diferenças no campo material. A igualdade é a igualdade legal, né? No campo material, essa efetivação de igualdade ainda é uma luta, né? Para que todos tenham. Claro que ninguém vai se tornar igual, porque igual nós não somos. Mas nós precisamos ter igualdade de oportunidade. É essa igualdade que precisa ser garantida. Igualdade dos pontos de partida. Então, todo mundo ter educação, todo mundo ter alimentação, todo mundo poder se desenvolver enquanto ser humano. É essa a igualdade, né? Agora, sermos iguais, obviamente, não somos, né? Então, todos são iguais perante a lei. E são garantidos o quê? Os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Vamos estudar um pouquinho deles. E todo esse rol aqui de direitos que depois vocês, com calminha, vão ler e decorar. Decorar não precisa, né? Mas entender, ok? E depois a gente vai na próxima aula falar desses direitos aqui, ó. Dos direitos sociais, em que estão os direitos do trabalho. Então, nessa aula a gente vai falar do artigo 5º, ok? Então, vocês vão depois, com calma, ler. Eu destaquei alguns para que vocês tenham conhecimento de alguns desses direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, vamos lá dar uma olhadinha em alguns desses direitos? Vejam comigo no slide, eu destaquei alguns deles, né? Olha só. A Constituição, a gente já viu, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E ela vai, destaquei alguns dos direitos para que vocês tenham conhecimento. Olha só. Direito à igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Então, a lei, claro que no campo físico a gente não é igual, né? Só pegar uma mulher, um homem vai ver que não é. Mas a lei não pode estabelecer tratamento desigual entre homens e mulheres, exceto quando muito justificável. Quando muito justificável, né? Por exemplo, o direito à licença maternidade é de 120 dias. A licença paternidade são 5. Por quê? Ofendeu o princípio da igualdade? Não. Você tem um critério de discrimine possível, porque realmente ali naquela situação a possibilidade de tratamento desigual é justificável, né? Outra coisa, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso aqui é o primado do princípio da legalidade, né? Legalidade, quer dizer, sem a existência de lei, eu não posso ser obrigado a realizar algo, né? Precisa ter a lei para que a lei me obrigue, certo? Olha aqui, outros direitos aqui que eu pontuei com vocês. Direito à inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas. O que é isso? Direito à intimidade, né? Direito à intimidade, pessoal. É um direito individual. Então, é inviolável as correspondências e as comunicações telegráficas de dados e de comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, né? Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual criminal. Então, em princípio, ninguém pode violar minha correspondência, exceto se isso for autorizado judicialmente. Outra coisa, não existe crime sem lei anterior que o defina, nem prévia combinação legal. Então, também
princípio da liberdade, garantindo aqui a liberdade, né? Ninguém pode ser punido sem uma lei prévia. A lei não pode retroagir, senão para beneficiar o réu. Então, essa lei tem que ser prévia. Se for para ser punido, tem que já existir o crime antes de eu realizar a conduta, né? E ninguém será considerado culpado sem que haja uma sentença penal condenatória. Também ali, direito de liberdade. Então, são alguns dos direitos individuais previstos no artigo 5º, que eu aconselho que vocês depois façam a leitura completa desse artigo 5º da Constituição Federal. Ok, pessoal? Então, direito de liberdade, não ser preso, não ser punido sem lei prévia e anterior, né, que preveja aquela situação como crime. A lei não pode depois ser mudada para prejudicar o réu, ela só pode beneficiar o réu, prejudicar ela nunca pode, né? Liberdade, direito à proteção da intimidade, o sigilo da correspondência. A casa onde a gente habita é um asilo inviolável, então só pode entrar na minha casa e só podem violar minha correspondência, né, minha comunicação telegráfica, por ordem judicial prévia, senão não pode, né? Então, tudo isso, direito fundamental e individual previsto no artigo 5º. Pessoal, um momentinho de pergunta para que vocês me enviem algum questionamento que vocês ainda tenham em relação a essa temática até agora abordada, ok? Então, espero a contribuição de vocês. Vamos lá. Pessoal, então, olha, algumas questões que foram pontuadas. Estão perguntando sobre estágio. Estágio teve, a professora responsável pelo estágio, ela fez um chat com os tutores, esclareceu algumas dúvidas. Já coloquei isso lá no chat, que as dúvidas que não puderam ser esclarecidas serão esclarecidas oportunamente pela professora do estágio no fórum competente, ok? Bem, outra questão, em relação à nossa disciplina específica, me colocaram que faltou referência nos slides, não sei que referência é essa, se o aluno tiver essa dúvida, me manda
no fórum que eu respondo. Não entendi qual é a referência, né? A referência aqui é o seu material de estudo mesmo, tá? E as leis que eu estou comentando. Outra questão que me passaram é Vitória da Conquista na Bahia. Um abraço a todos da Vitória da Conquista. Colocou, professora, nosso aluno pede para falar um pouco mais sobre igualdade natural da segunda geração. Veja, a igualdade natural é essa igualdade em pontos de partida. Porque é igual, como eu te falei, a gente nunca vai ser, né? Eu tenho olho castanho, peso X, o outro é mais magrinho, né? Cada um tem seu credo, tem sua forma de viver. Essa igualdade plena nós nunca vamos ter. O que a gente precisa ter? Igualdade nos pontos de partida. Então, todo mundo tem que ter condições mínimas para poder se desenvolver enquanto ser humano. O que são condições mínimas para a pessoa poder se desenvolver como ser humano? Direito à liberdade, até o pessoal que viu já o artigo 5º, né, falou que achou interessante essa questão da liberdade de expressão, né, que é garantido liberdade de expressão, vedado apenas o anonimato. Pode se expressar, mas não pode ficar anônimo, né? Você tem a liberdade, então, o direito de se alimentar, direito à saúde, direito à alimentação, direito de uma vida digna, né? Tudo que é necessário a um direito de vida digna concretiza a igualdade material, ok? E a igualdade formal é não ter discriminações perante a lei, exceto se essa discriminação foi justificável em alguns pontos que eu já dei vários exemplos, tá? Pessoal de Ituiutaba, em Minas Gerais, boa noite, obrigada pela contribuição, é um prazer estar aqui com vocês. Disse assim, que os direitos fundamentais eles são atribuídos a todos os cidadãos em comum, independente da cultura, da região. Não é um direito que se pode abrir mão, exatamente. Então, compreendeu bem essa questão dos direitos fundamentais que eu falei com vocês. Bom, pessoal, o pessoal de Viçosa, de Minas Gerais, diz o seguinte, que os direitos fundamentais são aqueles atribuídos a todos os cidadãos em comum, de todas as sociedades espalhadas pelo globo terrestre, que tem como finalidade assinalar as condições mínimas com as quais cada ser humano deve dispor de modo a conduzir sua vida de modo pleno e sadio. Né? E os direitos pessoais, como o direito à vida, liberdade e segurança, direitos do indivíduo em face da coletividade. Também temos o direito à nacionalidade, como questão do asilo político, livre circulação e residência, tanto no interior como no exterior, direito à opinião, expressão, direitos econômicos e sociais, enfim, pontuou muito bem essa questão do direito fundamental, então tenho certeza que ficou bem compreendido, mas qualquer dúvida que você tenha, fique tranquilo, nós temos um fórum para debater um pouquinho mais. Ok, pessoal? Então, muitíssimo obrigado por toda a contribuição de vocês. Vamos, então, esgotar esse tema dos direitos fundamentais, né, que nós estamos tratando. Vamos falar um pouquinho mais dele, né, em relação às relações privadas, que eu gostaria de tratar com vocês. Os direitos fundamentais, a gente fica muito nessa ideia do Estado, né? Então, o Estado não pode me prender, o Estado não pode... o Estado tem que me conceder as condições mínimas para eu desenvolver, mas também é importante lembrar que os direitos fundamentais também são aplicados nas relações privadas, né, entre empregador e empregado, nas relações contratuais. Então, ele também se aplica não só em relação ao indivíduo, em relação ao Estado, mas em relação a duas pessoas, né? Duas pessoas, dois cidadãos, eles são também regulados pelos direitos fundamentais, tá? Então, eu trouxe aqui alguns casos para que vocês vejam a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Vejam comigo. Bom, nós temos aqui os direitos fundamentais, eles não se aplicam, então, só em relação ao Estado versus indivíduo, mas também nas relações particulares, né? Então, alguns casos aqui que o Supremo Tribunal Federal analisou. Olha, teve um caso que o Supremo Tribunal entendeu ser um constrangimento ilegal a revista de mulheres trabalhadoras em fábricas de lingerie, né? Então, era uma fábrica em que as mulheres entravam para trabalhar e tinha uma revista pessoal, para saber se elas tinham levado algum objeto. Isso foi entendido como algo que fere o direito fundamental de dignidade da pessoa humana, tá? Um outro caso aqui que eu apontei para vocês é um caso que o tribunal entendeu que havia discriminação de empregados lá na empresa Air France. Vocês já devem ter ouvido falar dessa empresa, é uma empresa, companhia de aviação,
Por quê? Porque a companhia de aviação, ela pagava salários diferentes para franceses e brasileiros. Então, o que isso fere, pessoal? Direito à igualdade. Claro que um francês e um brasileiro, eles não são iguais, né? São diferentes. Porém, o trabalho executado é o mesmo. Então, ali, naquela circunstância, não tem motivos para o tratamento desigual. Então, naquela circunstância, os salários, tendo a função sendo executada, a mesma função, né? Com a mesma responsabilidade, tendo eles a mesma escolaridade, a mesma formação técnica, não pode, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá nos direitos sociais, não pode haver discriminação. Pessoal, aproveitando que eu trouxe algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, muitos de vocês ficaram em dúvida sobre como pesquisar a jurisprudência, né? Foi algo que várias pessoas pesquisaram, porque eu pedi para que vocês trouxessem alguma jurisprudência, alguma decisão dos tribunais lá no trabalho de vocês. Não é uma coisa que vamos descontar pontos, né, caso a pessoa não coloque, mas é importante, porque é importante que vocês conheçam como os tribunais vêm tratando as temáticas, né? A gente vai falar de BPC, uso de algemas. Então, vamos aproveitar, vou passar com vocês aqui como a gente faz uma pesquisa num tribunal, tá? E um tribunal muito importante é o Supremo Tribunal Federal. Então, vou entrar na internet para que vocês vejam isso, ok? Vamos lá, vou lá entrar na internet com vocês, ó. Essa é a página do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, vocês devem ter acompanhado várias notícias sobre ele, e ele é justamente o responsável ele é chamado de guardião da Constituição Federal, né? Então, as principais decisões sobre direitos fundamentais estão aqui no Supremo Tribunal Federal. E é muito fácil pesquisar. Olha aqui, pessoal, todos os sites de todos os tribunais têm um link chamado jurisprudência. A gente vai aqui em jurisprudência e coloca pesquisa, tá? Vou colocar aqui com vocês um tema importante para vocês. Prisão e algemas. Espera aí. Algemas, né? Algema. E vamos pesquisar. Dei um enter. Aqui, ó, 14 acórdons. Olha aqui. Opa, peraí, sumiu. Vou voltar. Aí, 14 acórdons. Olha aí, pessoal, os acórdons, ó. Uso, tá vendo? Várias decisões sobre o uso de algemas, né? Então, aqui, ó, o tribunal decidiu que só é lícito, só é possível, só é permitido o uso de algemas no caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria alheia por parte do preso ou de terceiros, entendeu? Fora isso, eu não posso usar algema. Então, aqui, a gente vai pesquisando e vamos achando várias decisões sobre os termos que a gente precisa, tá bom? Então, toda vez que vocês quiserem ir pesquisar o posicionamento de um tribunal, já sabem como fazer, tá? Acabamos de ver aí uma decisão importante de direito à liberdade, uso de algemas. Você deve ter acompanhado essa questão do Petrolão e toda hora tem dono de construtora algemado com o braço para trás ou político algemado. Gente, será que eles realmente oferecem perigo à sociedade, perigo de fuga? Porque o uso de algemas só é autorizado em caso de perigo à sociedade ou perigo de fuga. Ou será que isso aí está usando mais como para agradar a mídia, agradar o reclame da população, né? Muitos casos a gente vê colocando algema no sujeito, sendo que não pode. Isso dá dano moral, tá? Isso dá dano moral. Então, pessoal, a gente tem alguns tribunais, olha, trouxe aqui para vocês os tribunais. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional Federal, cada região tem a sua, Tribunal de Justiça e o TRT. Todos esses tribunais, então, nós temos decisões que vocês podem consultar nessas decisões. Então, lá, vamos aprender a pesquisar, nós já aprendemos, né? Estamos felizes já que já aprendemos a pesquisar. Ok, pessoal? O último tópico que eu quero conversar com vocês, para a gente ver uma situação de direitos fundamentais, ali de respeito ou desrespeito, e colocar para a gente discutir, é algo que está sendo bastante discutido agora, bem novo, que é o projeto de lei 2016 de 2015, né? Aproveitando isso que um pessoal trouxe, essa questão da liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, que é um direito fundamental. Bom, a gente tem lá no artigo 5º da Constituição, o artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
do tráfico ilícito de entorpecente, de drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Bom, então a lei considera que isso é um crime inafiançável, né? É um crime hediondo a prática de terrorismo, né? Coloca junto ali com o tráfico de drogas. E veio esse projeto de lei 2016 de 2015, proposto inclusive pelo atual ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele é um dos proponentes, né? Sabe-se Deus por quê, qual é o interesse, mas fez esse projeto de lei com o seguinte objetivo, vejam comigo. Esse projeto de lei, ele diz assim, olha, ele conceitua o terrorismo, então ele vai conceituar aquele crime previsto lá na Constituição Federal. E diz assim, ó, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito, raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública, tá? Pessoal, então veja só, o que essa lei antiterrorismo ela está buscando? Regulamentar esse artigo 5º e ela está trazendo bastante polêmica, porque algumas pessoas dizem, olha, isso é uma tentativa de restringir a liberdade de expressão, de prejudicar os movimentos sociais. Outros dizem, não, esse artigo é muito importante, esse projeto de lei, porque ele vai fazer o quê? Criminalizar pessoas que cometam essa prática de crime de tortura, de racismo, que nessas manifestações sociais façam atos de violência, atos de terror, como aquele movimento do Black Bloc e outros tantos que a gente ouvi comentar, de saque a lojas e de violação, de xingamentos, enfim, que extrapolam, vão além da liberdade de expressão. Então, para a gente encerrar, não estamos encerrando, eu queria a contribuição de vocês. Vocês conhecem esse projeto de lei? O que vocês pensam sobre ele, pessoal? Ele fere algum direito fundamental? Então, eu aguardo a contribuição de vocês para a gente debater um pouquinho e assim conseguimos finalizar a nossa aula com o tema Lei Antiterrorismo. Vejam comigo, então, um momento de reflexão. Estou aguardando a contribuição de vocês.
pessoal. Obrigada pela contribuição de vocês. Pessoal de Uruguaiana perguntou, se as alunas estão perguntando se tem alguma questão quando as algemas são na frente ou atrás. Não, independente, né? Não pode usar algema, exceto, as algemas só podem ser usadas se tiver tentativa de fuga, o sujeito tiver causar algum receio, né, de que ele cometa alguma lesão, seja um criminoso, assim, com alta periculosidade, ok? Né? Bom, e o pessoal de Viçosa, de Minas Gerais, disse assim, em relação ao projeto antiterrorismo, que eu deixei para vocês refletirem, achamos esse projeto inconstitucional, porque ele inclui a motivação política e ideológica no rol de elementos que configurariam o terrorismo. E essas são duas garantias fundamentais previstas na Constituição que não podem, de maneira alguma, constituir delitos. Uma das consequências acerca do PL 2016/2015, que tipifica o terrorismo, é de que ele criminaliza os movimentos sociais, pois a expressão política e ideológica é direito fundamental garantido pela Constituição. Então, muito obrigada pela excelente contribuição de vocês no sentido de não concordar com o PL. Pessoal, então eu agradeço a contribuição de todos, agradeço toda a equipe, né, que esteve aqui. Poxa, esqueci o nome da tutora de novo, perguntei para ela só 500 vezes. Cristina, né? Cristina, obrigada, tutora nossa aqui. Pessoal, meu cabeça já não tá naquela beleza, às 10h30, mas Cristina, muitíssimo obrigada. O Igor e ao Moisés, esses que estão aqui. E também muito obrigada a todos os tutores que nos ajudaram. E a você, aluno, que sem você a nossa aula, ela não tem sentido. Então, gratíssima pela presença de vocês numa sexta-noite. Conto sempre com a participação de vocês nas próximas aulas, porque nós vamos, repito, tratar de temas muito importantes, como os direitos sociais, a assistência social no Brasil, a Previdência e principalmente o ECA, ok? Gente, boa noite para vocês, obrigada, fiquem com Deus e até uma próxima.